Então, vamos lá, turmas do segundo A, B, C e D da Escola Presidente Vargas, aula de matemática APC 05. Turma, antes de começar a APC 05, turmas no plural, gostaria de falar com vocês a respeito da OBMEP. Eu não sei se vocês já sabem, já devem ter participado, obviamente, quem é aluno da escola, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem na OBMEP. Vai sair um link da escola de inscrição. Então, gostaria muito que a galera do segundo ano se inscrevesse. Daqui a pouquinho, ao término da nossa aula, eu vou conversar com alguns alunos. Eu já tenho aqui inscrito alguns alunos. Eu gostaria de conversar, inclusive, alguns estão aqui na sala de aula hoje. E aí, eu vou pedir no finalzinho, eu vou colocar no chat alguns alunos para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Mas os demais estão todos convidados. Quando sair o link lá no nosso grupo, sala de aula, ou no e-mail da escola, ou e-mail não, no site da escola, entrarem e participarem. Porque vai ter notinha extra, vai rolar notinha extra em matemática. Vocês sabem que a questão da OBMEP, os medalhistas, eles têm a oportunidade de bolsas de estudos nas melhores universidades, Unicamp, Unesp, hoje agora, eu estava vendo ontem, o INPA também abriu para o curso de verão. O INPA é o status maior, assim, de exatas que nós temos, né? E aí convidar todos vocês para participar. Alguns alunos eu vou chamar, tá? Vou convidar, porque eu costumo dizer assim, como menção honrosa que sou, e como também já coordenadora dessa questão da Olimpíada, eu gosto muito das Olimpíadas, porque são uma oportunidade de vocês estarem fazendo uma faculdade boa mesmo, não quer dizer que as outras não sejam, todas são, mas eu digo assim, de graça. Qualquer universidade da área de exatas, de graça, fazer um doutorado, fazer um mestrado fora. Então, a OBMEP, ela possibilita muito isso. Sem contar que é a primeira Olimpíada que nós temos no Brasil, nós estamos na 16ª edição esse ano, então, a Olimpíada que mais premia aluno, tá bom, galera? Então, tá feito o convite, convido todos vocês, na hora que sair o link de inscrição lá no grupo, eu tenho certeza que a escola vai estar postando a partir desse mês agora, que você se inscreva. Ah, professora, mas eu não sou boa de matemática. A Olimpíada não necessariamente precisa que você seja bom em matemática. Você tem que saber interpretar, é diferente. Eu costumo dizer que questão de Olimpíada é diferente da matemática que nós temos. Tem que saber aplicar e interpretar. E muitas coisas são de interpretação. Beleza, galera? Então, vocês fazem a prova do nível 3. Todo mundo do médio faz nível 3. A galerinha do oitavo e nono faz nível 2. A galera do sexto e sétimo, nível 1. E vocês, nível 3. Tá bom? A escola também vai estar premiando. Logo, logo a gente vai estar divulgando tudo isso. Além de ponto extra em matemática, que vocês vão ter no terceiro bimestre, quem participar da UBMEP, vocês também terão uma premiação que é própria da escola, né? Para aqueles alunos que passarem para a segunda fase e aqueles que virarem depois medalhistas. Tem alguém aqui na sala de aula do segundo ano que é medalhista ou menção honrosa? Dos segundos A, B, C e D. Tem alguém que é menção honrosa? Ou medalhista, né? Nós podemos ter um medalhista. Muito bem. Estou sabendo, Henrique. Henrique, o Ari, cadê o Marco? O Marco também, se eu não me engano, eu não sei se ele está aqui, porque eu não consigo ver todos, né? Mas além do Henrique, tem mais alguém que já foi menção honrosa? Tudo bem, José, não tem problema. Ah, mais um detalhe, este ano será online, né? Então, nós estamos criando toda uma Olimpíada, claro que vem do INPA a prova, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde estão os caras da matemática e das ciências exatas, que é no Rio de Janeiro, e essa prova vem de lá. Mas a nossa escola, de forma exclusiva, vai estar fazendo de forma online, então você não vai nem precisar sair de casa para fazer. Olha que coisa incrível, tá bom? Então se inscrevam para contar notinha extra, é uma oportunidade, e também, quem sabe, você ser premiado pela escola e também premiado pela Olimpíada, né? Lembrando que é 2 fases essa Olimpíada. Beleza, galera? Então, depois a gente vai conversando melhor sobre a UBMEP. Fica o convite para vocês participarem, tá bom? E aí, esses alunos que se inscreverem também, vocês podem contar comigo, depois eu vou estar falando. Se quiser estar estudando a par,
A gente pode disponibilizar o material, eu posso disponibilizar para você estudar, se preparar esse mês de junho, porque a prova ela vai acontecer lá em agosto, né? Depois em julho nós temos férias, e online a gente supõe que sim. O problema é que é 2 fases, né? E na segunda fase é semipresencial, não tem jeito, é prova discursiva. Então, tudo bem, se passar a primeira fase, não tem problema, tá, galera? A coisa será, né? O problema será depois na segunda fase, que é prova discursiva. Aí tem que se preparar, não tem jeito, e também não vai ser online. Aí será semipresencial no estilo híbrido que a gente fala agora. Tá bom, galera? Então fica o convite, só para não me delongar aqui por conta da nossa aula. Valeu? Então, mais para frente vou estar conversando melhor. Alguns alunos aqui no final, tá? O Henrique é um 12, eu tô com o nome aqui. Vou pedir para ficar um pouquinho para a gente trocar umas ideias aí sobre a Olimpíada. Eu devo estar montando uma equipe dos segundos anos. Claro, eu estou pegando aqueles que já foram medalhistas em menção, mas quem tiver interesse, quiser ficar no finalzinho da aula aqui junto com a galera também, sinta-se à vontade. Nós vamos montar uma equipe dos segundos anos, A, B, C e D, com pelo menos de 5 a 6 alunos, que eu vou estar trabalhando com vocês. Ou seja, eu vou estar orientando, treinando e organizando certinho para que vocês tenham sucesso o máximo possível nessa Olimpíada. E para que a gente tenha um medalhista do segundo ano matutino, que essa é a intenção. Só lembrando que nossa escola é medalhista desde a primeira OBMEP, desde 2005, que foi a primeira. Então, nossa escola participou de todas. Atualmente, nós somos medalhistas tanto no nível 1, 2 e 3, e também somos a escola que mais tem alunos que participam. Então, somos escola premiada em 3 anos consecutivos. Então, assim, para quem gosta, é um prato cheio, eu costumo dizer. Eu não tive oportunidade, quando estudei, de ter orientação de Olimpíada. Se eu tivesse tido, talvez tivesse ido até mais longe nas Olimpíadas. Mas em você que tem hoje, abrace essa oportunidade, tá bom? Então, no finalzinho da aula, a gente troca mais umas ideias aí. Quem quiser participar, fique à vontade também. Meninas, conto com a participação de vocês, tá? Estou dizendo meninas porque o índice de meninas que são medalhistas é baixo ainda. E a nossa escola, o nosso objetivo este ano é uma menina ser medalhista. Este ano nós vamos em busca de uma mulher ser medalhista da OBMEP. É o primeiro ano que a gente vai fazer esse trabalho específico também com as mulheres meninas da nossa escola. Tá bom? Então, se Deus quiser tudo der certo, nós vamos levar este ano uma mulher a ser medalhista pela Escola Presidente Vargas. Tá bom? Fica o convite para vocês, já falei demais, vamos lá para a nossa aula, que é o que interessa no momento, isso interessa também, senão fica a manhã inteira falando sobre o OBMEP, que vocês perceberam, né? Eu nem gosto de OBMEP, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre a nossa PC, compartilhar aqui com vocês nosso doc. Quem já fez a leitura, beleza. Quem não fez, vamos relembrar o que vocês têm que fazer nesta APC aí. 5. Vamos lá, pessoal. Dá um feedback aí para o professor, se vocês estão visualizando o documento. Tá tudo certo, belezinha? Sim. Valeu, então. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a nossa PC5 e é o que nos interessa aí. Galera, seguinte, olha lá, aqui tá a PC5, vou aumentar um pouquinho ela aqui, para poder falar com vocês. Muito bem, atividades. Vocês têm até o dia 11/6, tem um tempo hábil aí, um tempo bastante extenso para vocês fazerem. Não deixe de entregar, porque já estou avisando, recuperação vale 8, ou seja, a recuperação, o nível dela é diferente das APCs. A professora que é mais difícil. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o aluno teve a oportunidade durante o bimestre inteiro de tirar nota. E aí ele ficou para a recuperação, tem que estar ciente que a recuperação, ela obviamente será diferenciada, né? Ela vem com mais exercício, mais coisas para fazer, por conta que você tem um tempo até o final do bimestre para fazer. Então, assim, galera, não deixem de fazer as APCs e para ficar de recuperação. Não faça isso. É um risco que você está correndo, tá bom? Façam as APCs tranquilamente, nos prazos, né? Se não consegue, professor, não consegui porque aconteceu isso, posso te entregar? Beleza, não tem problema, tá bom? Tudo dá para ser conversado.
Claro, na medida do possível, né? Também não vamos começar a inventar coisa para entregar PC atrasado, porque não funciona assim. Vamos lá então, galera. Atividades, orientações, questões que vocês têm que fazer resolução, não esqueçam. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer nesta PC, deve-se fazer o resumo do capítulo 2, página 24 a 31. Começa lá em arcos e ângulos e vai até arcos, côncavos ou congruentes. Primeira coisa que você vai fazer, resumo. Outra coisa, resumo é pessoal. Cada um tem seu resumo. Não me mande resumo coladinho do colega, tá? Porque tudo isso entra na nota formativa. Então, se você fizer isso e eu verificar, muito tranquilamente, eu vou descontar sua nota da parte formativa, tá bom? Então, tome cuidado, faz um resumo seu, né? Não tem necessidade de ficar pegando colega. Resumo é resumo, é seu. Número 2, vale 3 pontos. Primeira coisa que você vai começar fazendo, assistir os vídeos do canal. Esses 3 vídeos. Primeiro, sobre aula de circunferência trigonométrica. Segundo vídeo, da aula que é de conversão de grau para radiano ou radiano para grau. E o terceiro vídeo, que é a aula 3, arcos côncavos ou congruentes. Assiste os 3 vídeos, tá? Isso vai embasar vocês agora para todo o conteúdo também. Nós vamos trabalhar muito trigonometria esse bimestre, mais um pouquinho do outro ainda. E depois PA e PG. Então, são conteúdos muito, muito, muito importantes. Eu costumo dizer assim, ó, a base do Enem, a base do Enem, do vestibular da GD, é isso aí. Então, assistam lá. E aí, no 2, depois que você fizer, né, depois que você assistir os vídeos, aí você vai para os exercícios. Então, faz exercício da página 27, 1, 2, 3 e 4, e da página 33, 8, 9, 10 e 11. Beleza, galera? Então, tá feito. É isso aí que você tem que fazer. Sempre leia com atenção as APCs para não esquecer. Não esquecer de fazer resumo, não esquecer os exercícios. Leia com atenção. Já falei do OBMAP, vamos relembrar um pouquinho, então. Seguinte, eu quero que todos vocês, uma dica, vocês vão assistir o vídeo lá no canal, circunferência trigonométrica. Faça o desenho ou, sei lá, pega no computador, imprime, cola no caderno nessa circunferência trigonométrica da qual eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê? Essa circunferência trigonométrica é uma circunferência onde tem todos os ângulos que nós vamos trabalhar. Basicamente, é todos os ângulos da matemática. Esses ângulos, galera, eles podem vir escritos em grau, como vocês viram naquela tabelinha que eu já expliquei para vocês, os ângulos notáveis, 30, 45, 60, como também eles podem vir em radianos. Radianos é o quê? Parte do π. Não é π 3,14, sim π vai valer 180 graus nessa circunferência. Então, basicamente assim, nós tínhamos aquela tabelinha dos ângulos 30, 45, 60, começamos por ela. Aí agora ampliou isso, virou uma circunferência. Por quê? Tem mais outros ângulos na matemática, não existe só esses. Tá bom? Basicamente, a circunferência funciona assim. Uma volta inteira, pensa no relógio, uma volta inteira é 360 graus, né? Metade dessa volta, que seria aqui, ó, metade, vai ser 180 graus. Tá? Então, aqui, 1/4 de volta, que seria essa partezinha aqui, que eu vou grifar aqui para vocês, ó, essa partezinha aqui, isso aqui corresponde a um ângulo de 90 graus. Então, que é uma parte de 4 da circunferência. Essa circunferência sempre será dividida em 4, e nós chamamos de quadrantes. Então, 1/4 de volta corresponde a 90 graus. Então, nós temos a volta inteira, a circunferência inteira, 360 graus, metade da circunferência, ou seja, meia volta, ficou ruim, mas meia volta, 180 graus, 1/4 de volta, 90 graus, e por aí vai. E aí depois nós vamos ter 3/4 de volta, 270 graus, e sempre partindo do 0 grau. Tudo bem, galera? Então, essa aqui é a circunferência trigonométrica. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, todos colhem essa circunferência no caderno. Eu não pedi na APC, mas pode ser que eu peça nas futuras, e vocês precisam ter isso no caderno. É igual aquela tabelinha dos notáveis. Porque nós vamos trabalhar o tempo todo o tempo, a partir de hoje, com esta circunferência.
Beleza, então. Eu não vou explicar por que ela foi dividida, mas vocês devem estar percebendo. Por exemplo, aqui, ó, o π sobre 6, ele equivale a 30 graus. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Porque a gente sempre vai partir que o π é 180 graus. Então, por exemplo, se você pegar 180 e dividir por 6, dá 30 graus, entendeu? Então, essa é a primeira conversão que nós temos. Transformar de radianos, que é os que vêm com π, é os radianos, para grau. Então, para transformar de radiano, um ângulo que está em radiano para grau, é só você pegar e substituir o π por 180. Aí vai te dar os graus. Tudo bem, turma? Turmas, tudo bem? Dúvidas até aí? Podemos prosseguir? Se tiver, vocês vão me falando, colocando no chat. Muito bem. O mesmo é feito para o π sobre 4. Se você pegar 180 e dividir por 4, vai te dar 45 graus. Π sobre 3, 60 graus. Então, quer dizer o quê? Que 30, 45 e 60, eles são representados em radianos por π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Tá? E todos esses ângulos aqui, seja em radiano ou em grau, e aí eu devo falar para vocês que a circunferência trigonométrica, ela geralmente só vem em radiano, porque é a parte mais difícil. Em grau, depois você vai trabalhando as conversões. Vocês vão ver que 30, 45 e 60, eles estão aqui na primeira parte da circunferência, que nós dizemos ser o primeiro quadrante. E a circunferência, ela sempre anda no sentido anti-horário. Então, ela anda para cá, ó. Tá vendo? Quando ela andar para cá, sempre será no sentido anti-horário, positivo. Quando ela andar para baixo, né, nesse sentido, no sentido horário, aí será negativo. Grave isso, a circunferência anda, ou seja, nós andamos com ela, né, vai olhando ela no sentido anti-horário, positivo. Se ela vier algum ângulo no sentido horário, ou seja, algum ângulo negativo, no sentido anti-horário, é porque o ângulo vai ser negativo. Vocês vão ver que vai ter um menos antes. Por exemplo, pode ser que existe um ângulo menos 400 graus, vamos pegar assim. É porque este ângulo está vindo no sentido horário, por isso que ele é negativo, tá bom? Isso tem que ficar claro. Então, nós dividimos em quadrantes. Então, tem o primeiro, sempre andando no sentido anti-horário, para cá, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante está um ângulo de 30, 45 e 60. Aí até o 90, que é π sobre 12. Terceiro quadrante, o que que vem? No segundo quadrante, quer dizer, que é esse aqui que eu estou grifando agora. Deixa eu até apagar os outros. No segundo quadrante, galera, vem, aí começa a aparecer os congruentes, que vocês iniciaram os estudos. Então, por exemplo, quem é o congruente de π sobre 6 no segundo quadrante? Você pega a linha e você vai ver que é o 5π sobre 6, que é o quê? 150 graus. O que é um congruente? Um congruente é aquele grau que vai ter o mesmo valor de seno e cosseno. Então, por exemplo, 5π sobre 6, ele vai ter o mesmo valor, por exemplo, se a gente pensar no seno de π sobre 6, que é 30 graus, lá na tabelinha, você vai ver que o seno é meio, correto? E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E aí, vale lembrar outra coisa interessante, que esse eixo aqui, o x, eixo x da circunferência trigonométrica, representa o eixo do cosseno. Tá? É a retinha do cosseno. Eu não vou ter tempo de explicar a construção, mas se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no YouTube, e tem outros professores que explicam como que se constrói essa circunferência. E aí você vai entender certinho por que o eixo x vira o eixo do cosseno, e o eixo y, que é este aqui, ó, que começa 90 graus para baixo, esse eixo aqui nós chamamos de eixo do seno. Então, o valor do cosseno de qualquer grau, né, seja em radiano ou em grau, vai estar aqui, no x. E o valor do seno estará no y. Então, x cosseno, y seno. Se você olhar aqui na figurinha que eu estou mostrando para vocês, vocês vão ver, ó, 30 graus. 30 graus tem meio de seno, tá vendo? Meio, tá aqui. E ele tem raiz de 3 sobre 2 de cosseno, ou seja, seno de 30 graus, que é π sobre 6, é meio, e o cosseno é raiz de 3 sobre 2, que também vocês já viram naquela tabelinha dos notáveis.
Só que o que acontece? Como a gente está ampliando, virou uma circunferência e tem os outros ângulos, que é os companheirinhos, os côngruos, congruentes, desses notáveis, aí você tem que estar sabendo isso na ponta da língua, esses valores. Aí o que acontece? E aí no 0 grau é 1, então a circunferência ela vai assim. No eixo do cosseno, você vai marcar 1 e menos 1. E aqui também, ó, 1, 1 e menos 1. Você começa marcando assim a circunferência. Depois você vai marcando os outros ângulos. Porque esse é o raio, né? O raio é 1 menos 1. Então, galera, como eu estava falando para vocês, do 5π sobre 6, ele é um arco congruente a π sobre 6. Quer dizer o quê? Que, olha só, se vocês olharem para a minha figura, vamos ver se vocês entenderam. Olhando para a minha figura, vocês sabem me dizer quanto é... Vocês sabem me dizer quanto é o seno de 5π sobre 6 e o cosseno de 5π sobre 6? Perguntinha para vocês. Quanto é o seno de 5π sobre 6 e quanto é o cosseno de 5π sobre 6? Que é um arco congruente a π sobre 6. Alguém? Pode colocar aí no chat, quem sabe. Pode repetir, professor? Vou repetir para vocês. Ó, eu quero saber quanto vale o seno, que é esse eixo aqui, o seno de 5π sobre 6 e o cosseno de 5π sobre 6. Olhando para a nossa figura. Beleza? Quem perguntou? O valor de π aqui em grau é 180 graus, galera. Não é 3,14. Você assume ele como 180 graus sempre. Ó, galera, vou ajudar vocês aqui. Na nossa circunferência, depois vocês dão uma estudadinha melhor, porque ele tá para cá, como tá para cá, ó, né, o primeiro, como tá no segundo quadrante, vai ser tudo negativo os valores do cosseno. Então, o cosseno de 5π sobre 6, ele é negativo, é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno? O seno é meio, o seno é igual. Então, por isso que ele é congruente, porque o seno dele é igual. E se você pegar, na hora daquela formulazinha de arcos côngruos e congruentes que a gente vai chegar, você vai ver que se eu somar 5π sobre 6 mais π sobre 6, π sobre 6 mais 2kπ, vocês vão ver que vai dar 5π sobre 6, porque é a fórmula que nós temos de arcos côngruos e congruentes. Mas vou chegar nisso ainda com vocês, tá? Então, se nós identificarmos, então é isso o valor do seno e cosseno. Como ele está no segundo quadrante, vocês vão ver que é o mesmo valor, só que negativo, tá vendo? É o mesmo valor de seno, cosseno e tangente de 30 graus, só que negativo, porque está no segundo quadrante. Isso vai se repetir toda vez que tiver no segundo, terceiro, no segundo e terceiro quadrante, vocês vão ver que vai estar negativo o cosseno, né? E quando chega no quarto, não, já vai voltar tudo positivo, porque daí depois é estudo do sinal, né, da circunferência. Mas, basicamente, o que vocês precisam saber? Que existe a circunferência. Nessa circunferência tem todos os ângulos que nós vamos estudar. Esses ângulos, eles vêm em radiano ou grau. Basicamente, sempre é radiano. Então, vocês têm que saber quanto é em radiano cada grau. Isso é importante. Aí, dá uma olhadinha no vídeo para poder ver, tá? Mas eu já falei para vocês, é só pegar e substituir o π por 180 graus. Você vai saber quanto é esse radiano em grau. É bem tranquilo. E que nessa circunferência, ela vai de 1 a menos 1, sempre de 1 a menos 1, né? Que uma volta inteira é 360 graus, um quarto de volta aqui é 90 graus. Π vai valer 180 graus, que é meia volta. Então, os básicos vocês têm que gravar, né? Eu saio do 0 grau, que a volta inteira é 360, um quarto de volta 90 graus, que eu sei que é π sobre 2, meia volta é π, 180, 3 quartos de volta é 3π sobre 2, 270, isso aí é o básico, tá bom? E que no primeiro quadrante se encontram nossos ângulos notáveis, e a partir deles que é formado os outros, porque os outros são os congruentes dele. O
que é congruente? Quer dizer que vai ter ou o mesmo valor de seno ou o mesmo valor de cosseno. Tudo depende do quadrante que ele está. Entendeu? Tá bom? Basicamente é isso. E que a gente sempre vai andar no sentido anti-horário e que o eixo X, a partir de agora, é o eixo do cosseno e o eixo Y é onde você vai colocar o valor do seno. Tá bom, galera? Assim, por isso que eu estou pedindo para vocês desenhar no caderno, coloque, dê uma olhadinha com todos os valores certinho. Então, por exemplo, e de preferência que você vá anotando esses valores. Ó, veja o seno e o cosseno de cada ângulo desse congruente, anote no seu caderno, para você ter essa tabelinha. É legal saber isso. Por exemplo, vamos pegar aqui, então assim, aqui embaixo, ó, π, rádio, é 180 graus. 2π, que é uma volta, né, 2 vezes 180, vai dar 360 graus. π sobre 2, eu sei que é 90 graus, π sobre 3, 60 graus, π sobre 4, 45 graus. Então, por exemplo, se eu perguntar para você quanto é o seno de 90 graus, vou voltar na circunferência para você ver. O 90 graus, ele é um quarto de volta, certo? Então, onde que ele está? Ele está aqui, ó, 90 graus é π sobre 2. Aí você olha, o seno, que é este eixo, é 1. Porque a gente divide assim, 1 menos 1, as pontinhas é de 1 a menos 1. Então, aqui é 1. Então, eu sei que o seno de 90 graus é 1. E o cosseno? Aí você olha, o cosseno é o eixo X. Tem cosseno de 90 graus? Não, então é 0. Então, também serve para identificar o seno e o cosseno dos outros ângulos, tá bom? Tudo bem, turmas? Até aí, beleza? Eu tô fazendo um resumo do que vocês vão ver no vídeo, por isso tem que assistir ao vídeo, aos 3 vídeos, que é tipo um combo de aula. Tem que assistir o primeiro, para depois entender o segundo, para depois entender o terceiro. Valeu? Então, assim, só para não me adentrar muito, porque o foco nosso não é o conteúdo é lá no canal, né? O foco aqui é os exercícios. Vamos a eles, então. Beleza, turmas? Entenderam o básico da circunferência trigonométrica? Esse é o basicão, tá? Porque às vezes fica pensando, só existe um ângulo de 30, 45, 60? Não. Existe um monte de ângulos. Basicamente, a gente vai trabalhar com esses que estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ou seja, a gente vai trabalhar com 30, 45, 60 e os congruentes deles, que é os que estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E vale dizer, os congruentes que eu estou mostrando aqui são os congruentes da primeira volta. Se você der mais de uma volta na circunferência, vai ter outros congruentes. Então, a congruência, os congruentes, ângulos congruentes, depende da quantidade de voltas. Basicamente, todo exercício, ou toda vez que cai no vestibular, eles pedem com relação, no máximo, à segunda volta. E sempre eles pedem o primeiro positivo. Então, o primeiro positivo é na primeira volta. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando, porque tem um exercício falando sobre isso. Então, aqui está a tabelinha dos ângulos, que nós já vimos. Aí, essa tabela ela pode ser ampliada agora, porque se tem todos os ângulos... Deixa eu responder você, Carlos. Espera aí, só um minutinho. Vou abrir para ver. Carlos perguntou se der uma volta, dobra o valor. Não, Carlos, não funciona assim. Se der uma volta, não significa que vai dobrar o valor. Não significa que aqui, por exemplo, vai dar 240. Por quê? Você vai ver que vai depender, por exemplo, é 2 vezes κπ. Então, vai dar 2π. Vai representar, uma volta é 2π, que é 360. 2 voltas, isso vai ficar 4π. Então, o que dobra, Carlos, o que dobra é o valor do π. Esse vai dobrar. Basicamente é isso. Porque você está pensando assim, se dobra o valor aqui, né, do grau. Mas não. Tem que tomar cuidado, porque tem uma fórmula. Essa fórmula é assim, ela é o ângulo mais a quantidade de voltas, e se ele é em grau, vezes 360 graus. E se ele é em radiano, você vai pegar o ângulo mais radiano, K, que é a quantidade de voltinhas que eu dou, vezes 2π. Então, não é que dobra, não vai acontecer isso, tá bom? Por exemplo, vamos pegar uma situação aqui,
o π sobre 4, lá na segunda, terceira volta, tem um congruente dele, que é o 11π sobre 4. Tá vendo, Carlos? E o 11π sobre 4, ele dá, se eu não estou enganada, aí tem que fazer a conversão. Então, o 11π sobre 4, ele é um congruente do π sobre 4 e ele tá lá na terceira volta. Então, tá vendo? Não significa que dobrou, não deu 2π sobre 4. Entendeu? Mais ou menos isso. Não tem nada a ver com dobrar. O que dobra é a volta só. Então, por exemplo, uma volta eu sei que é 360. Se eu dobrar, quanto que dá? 360 vezes 2. 720. Então, vai virar 720. Se eu dobrar de novo, é isso que vai dobrando, a quantidade de voltas, não do ângulo. Não sei se deu para entender. Entendeu, Carlos? Não sei se ficou claro, porque essa questão, galera, do ciclo trigonométrico, ela é uma questão que tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa que vocês têm que entender é a circunferência. Entendida a circunferência, aí vocês passam a ter essas perguntas e entender melhor como que funciona esses outros arcos congruentes na primeira, segunda, terceira, enfim, N voltas, K voltas que a gente fala. Tá bom? Fechou? Fechou? Voltar lá, então. Então, aqui nós tínhamos essa tabelinha. Vejam, olha só a importância da circunferência trigonométrica. Essa tabelinha, galera, vai virar essa tabelinha. Entendeu? Então, você pode colocar o seno e cosseno de todos esses ângulos a partir de agora. Por isso, a importância da trigonometria. Antes dessa situação, nós não tínhamos a resposta de seno e cosseno dos outros. E vocês vão entender que isso vai virar as funções do seno e do cosseno, que é a função senoide e conoide. Essas funções, turmas, elas são funções muito importantes para muitos exames que nós fazemos na medicina, que os médicos fazem, principalmente cardíaco, exame de... Quando a gente quer medir a questão de... tem os exames cardíacos, quando a gente quer medir furacão, na velocidade de furacão, quando quer medir enchente, essas funções, elas são muito importantes, assim, no dia a dia, que a gente não tem oportunidade aqui de falar para vocês as aplicações, mas a função senoide e a conoide são as funções que a gente mais usa, assim, no dia a dia, principalmente na área da saúde. Tem um monte, assim, todo gráfico que você vê na área da saúde, ou ela é do seno, ou ela é do cosseno. E tem a ver com esses ângulos aí. Claro que ele não vai colocar π em radiano, mas eles calculam em graus. Legal, né? Então, assim, essa é a aplicação de uma parte da trigonometria. E a outra, ela funciona para a galera que trabalha na agronomia. Eles têm uma parte de medição na agronomia, eles fazem um uso específico desse ciclo aí. E eu estou dizendo isso porque já tive a oportunidade de dar aula ao pessoal de agronomia e eles fazem uso mesmo. Tem que saber geometria quando vai fazer ciências agrárias, né? Que a gente fala agronomia e as outras áreas que tem. Beleza, turma? Então, vai virar essa tabelona aqui. Foquem nessa tabelona, porque também posso vir a pedir ela. A partir de agora, vocês já conseguem dizer o seno e cosseno de todos os ângulos desta circunferência trigonométrica. Tá bom? É só olhando certinho o eixo seno e cosseno que você vai colocando. E quando eu não encontrar? Você vai ver que quando você não encontrar é porque vai ser zero. Ou não existe. Mas nesse caso aqui, desses ângulos que eu coloquei, todos existem. Beleza, turmas? Então, vamos adiantando aqui. Vamos para os exercícios. Muito bem, os exercícios da página 27, 1, 2, 3 e 4. Vou começar na página aqui, 27, óbvio. Exercício 1 é para você fazer a conversão de grau para radiano. Simples, galera. Conversão de grau para radiano, você vai usar uma regra de 3. Nada além disso. O que você vai fazer? Você sempre vai partir que o π equivale a 180 graus. Então, coloquei lá, π é 180 graus. X, que é o que eu quero, sempre em rádio embaixo de rádio, porque aqui é π rádio. X equivale a 300 graus. X é o radiano que eu quero encontrar referente a 300 graus. Beleza, turmas? E aí você vai o quê? Multiplicar cruzado. Então, vou ter lá x vezes 180, que é igual a 300 vezes π. Lembrando, grau com grau. Aí eu vou ter x, né? Você vai deixar aqui o 300, π certinho aqui deste lado, e
como vocês costumam dizer, né, vai passar o 180 dividido. Mas é que, na verdade, tudo que se multiplica no primeiro membro se divide no segundo. Então, você vai ter 300π dividido por 180. Aí você pode simplificar, cortar zero, enfim. O que eu fiz foi simplificar. Simplificando aqui por 3, ou pode ser já por 2, para começar, simplificando, vocês vão ter 5π sobre 3. Então, 300 graus é 5π sobre 3 em radianos. Se você pegar 5 vezes 180 e dividir por 3, você vai ver que vai dar 300 graus. Difícil, turmas? Professora, pode dividir direto por 6? Pode, claro que sim. Se você dividir por 6, já vai cair direto. Vai dar 5 aqui. 5π. Melhor ainda. Tá bom? Fechou, então? Mais alguma dúvida? Prosseguir, então. Então, deu 5π sobre 3. Deixa eu só mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Onde que está o 5π sobre 3? Ó, o 5π sobre 3, ele está aqui, ó, no último quadrante, ó. É 300 graus. E ele é um côngruo do 60 graus, do π sobre 3, que é 60 graus. Ele é um congruente. 300 graus. Fechou, turmas? Então, esse era o exercício número 1. Não vou fazer mais, porque é só fazer isso, né? E deixa eu ver agora, é só pensar aqui o seguinte, eu não sei se no número 1 também tem que converter de radiano para grau, mas eu acho que não. O número 1 era só para fazer, deixa eu conferir aqui. Professora, o número 1 é só para converter em radiano, e aí a 2 que é para converter em grau. Isso, muito bem, muito obrigada. Exatamente. Então, feito isso, sempre que você for converter de grau para radiano, só fazer regrinha de 3. Π é sempre 180 graus, não é 3,14, galera, ele está falando de grau. Pensa no relógio, sabe aquela música? 180, 180, 360? Não tinha aquela música? 180, 180, 360? Pensa naquela música lá. 360 é sua volta inteira, 180 é sua meia volta. E o π é 180, tá bom? Feito, beleza. No número 2, vocês têm que fazer o contrário, converter de radiano para grau. O de radiano para grau, galera, vocês não precisam fazer regra de 3 de novo. É só você fazer assim, ó, substitui no lugar do π, coloca no lugar do π 180 graus e divide. Então, você vai ter, nesse caso aqui, da letra E, que é 5π sobre 4. Peguei lá na E, é 5π sobre 4 rádio. Para converter em grau, você vem e vai 5 vezes 180 dividir por 4. Aí você multiplica, óbvio, primeiro e depois divide. Isso vai te dar 225 graus. Pronto, está convertido. Então, se preocupa em fazer a regra de 3 quando eu preciso converter de grau para radiano. Agora, de radiano para grau, é simples, é só substituir o π por 180. Valeu? Também tranquilinho, exercício número 1 e 2. Não tem, assim, muito segredo. Dúvidas aí? Tranquilos? Tomando um pouquinho de água aqui para dar... São mesmo. Bem simples ali. Não tem problema aí. Número 3. Fala assim, para você, o número 3, ele é um probleminha. Então, ele fala assim, calcule em radianos a medida de um ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros, contido em uma circunferência de raio 3 centímetros. Eu fiz o desenho aqui, mas assim, não deu para mim colocar, por conta do tempo, os valores. Seguinte, raio é metade de uma cordinha. Então, você pensa na circunferência aqui, ó. Vou olhar ela aqui mais para cima e mostrar para vocês. Seguinte, aqui, ó, na minha circunferência, nessa trigonométrica, o raio é essa metade dessa partinha, como se fosse metade de uma cordinha. Na circunferência trigonométrica, ele vai de 1 a menos 1, certo? Isso é raio. Agora, se eu pegar a cordinha inteira, tudo isso aqui que eu estou grifando vai dar o diâmetro, tá bom? Então, a gente não pode confundir. Raio é metade de uma cordinha, uma partinha. Então, vamos voltar para o nosso exercício. Dizer aqui para vocês o seguinte. Raio é isso aqui, ó. Isso aqui é o raio. E aí, ela pode estar reto ou, enfim... Isso é um raio. Então, ele está dizendo que o raio vale 15.
e que o comprimento desse arco, ou seja, o comprimento do arco é o que está fora. Então, o comprimento, deixa eu só apagar aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui é um comprimento, é um arco. Então, o comprimento do arco a gente chama de L. Está falando que vale 15. Lá no livro de vocês, depois vocês dão uma olhada melhor, diz assim, um arco com um ângulo em radiano, que esse alfa é um ângulo, tem medida de comprimento, como que a gente calcula? Você pega o comprimento, que é igual ao ângulo, vezes o raio. Detalhe, esse ângulo ele tem que estar sempre em radiano. Tá bom? Então, basicamente, eu vou usar essa forma. Vou pegar o comprimento, que é igual ao ângulo, vezes o raio. No exercício, ele diz que o comprimento, que é L, é 15. O ângulo é o que eu quero. E o raio, ele me disse que é 3 centímetros. Então, você vai fazer, colocou na formulazinha, aí você vai deixar o alfa sozinho e vai fazer 15 dividido por 3. Isso vai dar 5 rádio. Pronto, essa é a resposta. Então, a medida do ângulo central é 5 rádio. Só isso. Então, só usar a formulazinha do comprimento, que é o ângulo vezes o raio. Quando é um arco. Tá? Vamos tomar cuidado, porque a gente está falando de arco aqui. Difícil, turmas? Não, mas professora, tem que colocar o desenho? Não, não precisa, tá? Eu só coloquei para explicar o que era o arco, porque ia me ajudar, tá bom? Não precisa. Bom, 4, idem o número 3, só tem que tomar o 4, vocês vão usar a mesma forma, só tome cuidado porque está em graus o ângulo, então você tem que converter em radiano. Então, converte em radiano e aí você joga para a fórmula, entenderam? Eu sei que 45 graus em radiano é quanto? Olha lá, 45 graus, vocês podem fazer regrinha de 3 se vocês quiserem, ou vir aqui e já olhar na tabelinha, na circunferência. Você vai ver aqui, ó, 45 graus é π sobre 4. Então, na fórmula, você terá que usar π sobre 4, tá? Na hora de jogar na fórmula nesse ângulo, é π sobre 4 que vem, não é 45 graus, porque senão você vai ter problemas. Entenderam? Então, o número 4, idem o número 3, só que precisa fazer a conversão de 45 graus em radiano. Senão vai dar erro. Né? Porque o 4 é igualzinho, só que ele fala, ele dá o ângulo e o raio, e que é o comprimento. Então, essa fórmula, ela varia, não é sempre que você vai ter que encontrar só o ângulo. Pode ser que você tenha que encontrar o raio, pode ser que você tenha que encontrar o comprimento, então tudo depende do que o exercício te der no enunciado. Tá bom, galera? Beleza? Então, feito isso, nós finalizamos a página 27. Tá? Vamos falar da página 33? Ver que vai dar tempo aqui, da gente falar um pouquinho para explicar para vocês o seguinte. Na página 33 é o 8, 9, 10 e 11. 8. Escreva no caderno a expressão geral dos arcos congruentes. Nós temos duas expressões gerais para mostrar como que a gente calcula os arcos congruentes, ou côngruos, né? Que é a mesma coisa, tá, galera? Então, assim, na página 31, anota aí no seu caderno, quem tá com o caderno, olhar a página 31, beleza? Um post-it aí de vocês, enfim, que vocês estão usando para anotar. Olhar a página 31, bem no finalzinho, tem um fique atento. Então, esse fique atento que eu quero que vocês olhem depois. Página 31, fique atento a olhar. Tá bom? Diz assim, nesse fique atento, eu vou falar um pouquinho aqui. Diz assim, se um arco mede alfa graus, podemos expressar todos os arcos côngruos ou congruentes da seguinte forma. Você pega o ângulo mais K, que é a quantidade de voltas, vezes 360 graus, que é uma volta. Se ele tiver escrito em grau. Se o ângulo, aí vem o segundo caso, se o ângulo do arco, ele está escrito em radianos, né? Está escrito em radianos, aí você vai representar ele de outra maneira, em radiano. Então, você vai pegar um ângulo mais K, né? Ou K vezes 2π. Ou seja, não vai usar 360 graus, vai usar 2π, que é 360 graus em radianos. Tudo bem? Então, basicamente, vai trabalhar com essas duas formas.
Quando que eu sei quando que eu vou usar a primeira e quando que eu vou usar a segunda? Depende do ângulo. Se ele é em grau, você usa a primeira. Se ele é em radiano, a segunda. E vale lembrar aqui que este K pertence aos inteiros. Ou seja, ele pode ser positivo ou negativo a quantidade de voltas. E tem que tomar cuidado. Porque quando a volta ela é positiva, é porque está indo no sentido anti-horário na circunferência trigonométrica. Quando a volta está indo no negativo, ou seja, se está negativo na frente do ângulo ou do radiano, é porque está indo no sentido horário. Aí por isso, tá bom, galera? Vamos lá, então. Tem alguma dúvida até aí no chat? Beleza, beleza, beleza? Deixa eu ver. Raio é meio diâmetro, Ari. Eu costumo dizer assim, ó. Vocês sabem o que é pior que levar um raio na cabeça? Alguém sabe? O que é pior que levar um raio na cabeça? Hipoteticamente, tá, gente? Não? Um diâmetro, exatamente. Pior que levar um raio na cabeça é um diâmetro. Por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Fica aí para vocês esse momento cultura da nossa aula, tá? Então, pior que levar um raio na cabeça é levar um diâmetro. Valeu? Grave isso aí. Vamos lá, então. Vamos ao nosso exercício 8. Então, basicamente, a gente vai usar uma dessas duas formulazinhas no 8, tá, galera? Peguei a letra A e a letra D. Só alguns exemplos para vocês depois continuarem. Veja lá, na letra A, 60 graus. Como que você vai colocar na expressão? Como está em grau, você vai usar a primeira expressão. Primeira expressão, você pega o grau, que é 60, mais K, que é o número de voltas, vezes 360. Pronto. Aí você vai escrever com K pertencente aos inteiros, que é o Z. Conjunto Dragon Ball Z. Esse aí. Na letra D, vocês vão ver que está, na letra C e D, na verdade, em radianos. Você tem lá 11π sobre 6. Como que é a expressão dele para encontrar o côngruo dele? Você vai pegar 11π sobre 6, mais, como ele está em radiano, você vai escrever 2π. Então, vai ficar K vezes 2π, ou 2kπ, né, na verdade. 2kπ. Pronto, escrito. Com K pertencente aos inteiros. Entenderam? Então, a expressão para encontrar os arcos côngruos ou congruentes, ou você pega um ângulo e soma número de voltas, que é K, vezes 360, se ele for em grau, ou você pega o ângulo mais 2kπ, que é quando ele é em radiano, porque daí você tem que transformar 360 em radiano. 360 graus em radianos equivale a 2π. Beleza, turmas? Fechou, fechou? Tudo bem. Dúvidas? Dúvidas? Vamos para o próximo. 9 é a mesma coisa, eu não vou nem colocar, tá? Mas o 9 você tem que transformar em radiano, porque é pedido do enunciado. Então, por exemplo, na letra A, que é 30 graus, eu sei que 30 graus é π sobre 6. Opa! Π sobre 6. Você vai falar π sobre 6 mais 2kπ, porque está em radiano. Pronto, é isso que você vai fazer para cada circunferência. Só tome cuidado, que quando vem negativo, você tem que colocar negativo também. Vou chegar no 10, galera, porque o 10 para mim é o mais complexo, assim, de todos que vocês vão ter que fazer. Talvez vocês vão ter até dúvida ainda no 10 e no 11. E, de forma geral, o 10 e o 11 é um dos exercícios mais importantes que se tem. Porque os outros que eu estou deixando para vocês são de identificação, de você começar os conceitos de trigonometria, né? Mudar de grau para radiano, converter, na verdade, de grau para radiano para grau, e assim por diante, tá bom? O 10, galera, fala assim, encontre a primeira determinação, ou seja, o menor valor não negativo, côngruo ao arco D. Então, funciona assim. A primeira determinação não negativa, quando o exercício fala isso, é porque ele quer na primeira volta. Então, tem que ser positivo. Não pode ser um número negativo, um ângulo negativo. Então, como que você vai fazer? Na letra A, está 780 graus. Como que você vai identificar? Você vai pensar assim,
um ângulo mais não sei quantas voltas, vezes 360 tem que ser igual a 780, que é o que está na A, certo? Eu não sei que ângulo é esse, é justamente este ângulo que eu estou pensando. Então, a gente vai supor que... como que você vai fazer? Basicamente, vai fazer assim. Deixa eu apagar. Nesse exercício 10, vocês vão pegar o 780 na letra A e dividir por 360. Então, é só dividir o valor do ângulo por 360, quando o ângulo está em grau. Como é 780 graus, dá para você fazer dessa maneira, né? Dividir. Beleza. Então, se você dividir 780 por 360, você vai ver que vai dar 2,720 e vai sobrar 60, vai dar resto 60. Depois vocês fazem com calma essa conta, vocês vão ver que vai dar resto 60. O que nos interessa é o resto. Porque o 2, que é o da divisão, significa que é 2 voltas. E o resto é o ângulo. Então, quer dizer assim, que 780 graus... Estabelecemos conexão. Sim, professora. Valeu, então. Então, vamos restabelecer conexão aqui. Paramos aonde mesmo que eu travei? Qual exercício que era? Alguém me lembra aí? Na Eu acho que era 10. da página 33. Valeu, galera. Então, vamos lá. 10, 33, voltamos. Beleza? Todos visualizam aí? Beleza, beleza? Bora para 10, então. Vamos fechar aí. Tudo bem, turmas? Vamos fechar, então, o exercício 10 aqui. Vamos lá. Então, 10, como eu estava falando para vocês, na letra A é só você pegar o grau, 780, dividir por 360, por conta da fórmulazinha de arco congruente. E aí, o resto que der desta divisão é o resultado, é o ângulo. Porque o quociente é a quantidade de voltas, tá bom? Então, vocês vão ter que a resposta da letra A, o ângulo será de 60 graus. Valeu, turmas? Professora, e a B é 1140 dividido por 360 dá 3,1. Pode ser assim? Não, aí você pensa assim, é o resto. Quem perguntou, peraí, deixa eu ver. Quem fez a pergunta? Eu, Amanda. Amanda, pense assim comigo. Pega 1140, divide, certo? Vai dar 3, beleza? Quando você fez que deu 3, quanto que sobrou? Vai sobrar um resto, certo, Amanda? É esse resto que te importa. Você não precisa continuar a conta. É isso que eu tô querendo te dizer. Ah, O que tá. sobrar de resto é o resultado, é o ângulo. Tudo bem? Então, o resto desse, que é o ângulo, é 3,1? Não, peraí, vamos pegar. É 1140, correto? Dividindo por 360, você vai ter 2, acho que 3 vezes 360, quanto dá? 3 vezes 360 vai dar... Faz 3 vezes 360, que é o que vai estar próximo. Beleza? Amanda, faz aí. Aí, a divisão, o resto que sobrar, você não continua. Porque você está falando 3,1, é porque você está continuando a conta, entendeu? Você não continua. Tipo, você pegou o 3, aí vai dar um valor, você subtrai de 1140, normal na divisão. O resto que der é o resultado. É isso que eu estou te perguntando. Quanto que deu o resto antes de você continuar a divisão, entendeu? É isso. Mas, professora, eu não continuei a divisão, eu só dividi 140 por 360. Então, mas você dividiu na calculadora. Por isso que deu 3,1. Ah, tá. Entendeu? Então, tá faz bom. Agora faz por entendi. parte, tá bom? E daí você vai encontrar o resto. Tá bom. Fechou? Fechou. Mas qualquer dúvida, você me pergunta lá no Classroom de novo, tá? Tá bom. Valeu? Galera, beleza, beleza? Mais alguma dúvida? Ó, meu voltou. Veja aí, tá? Mas todo mundo tá ouvindo certinho, né? Sai e entra, galera, quem tá com problema, que às vezes é a rede mesmo, quando cai, tá?
A rede que oscila. E aí você tem que entrar, sair e entrar de novo. Beleza, então. Valeu, Amanda. Tirou a sua dúvida? Galera, vamos finalizar na letra B. Não é a letra B aqui, tá errado, tá? É a letra D. Então, a letra D, vocês vão ver que tá 15π sobre 2. E agora, ó, tá diferente. Aqui era em grau, aí nós pegamos e dividimos por 360. Quando está em radiano, o que você vai fazer? Porque se for colocar na fórmula, ficaria assim, 15π sobre 2, que é igual ao ângulo, mais 2kπ, porque está em radiano, certo? Então, basicamente, o que você vai fazer? Vai passar esse 2π subtraindo. Então, eu vou ter 15π menos 2π, aí vocês vão ter que tirar um MMC, beleza, galera? Tira o MMC aqui. Vocês vão ver que vai dar 11π sobre 2. O que é o MMC? Você pega, aquele vai dar 2, aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. MMC. Dei uma olhadinha depois. Então, você vai ver que fazendo 15π sobre 2 menos 2π, porque é assim, como está em radiano, você vai subtrair. Vai dar 11π sobre 2. Aí, o exercício, ele pede na primeira volta. Só que o que acontece? 11π sobre 2, se nós fizermos a conversão para grau, você vai ver que vai dar 990 graus. 990 graus, ele está na terceira volta. Então, não nos interessa. Já foi uma volta na circunferência inteira, 2 voltas, uma volta 360, 2 720, vai estar em 2 voltas e meia por aí. Então, não nos interessa. Aí você vai de novo, você pega o resultado e subtrai de novo de 2π. Aí você vai ver que vai dar 7π sobre 2. 7π sobre 2, quando a gente fizer também, vai dar 663 graus, se eu não estou enganada. Está na segunda volta, então já deu a primeira volta inteira na circunferência, na segunda volta, que é 720, vai estar por ali. Uma volta e pouquinho, quase 2 voltas. Então, também não nos interessa. Aí você vai de novo e subtrai o resultado por 2π. Aí vai te dar 3π sobre 2. Aí nos interessa. É o primeiro valor da primeira volta positivo, que é 270 graus. Então, a resposta da letra B é 3π sobre 2. Entenderam esse exercício? A letra B? Veja, quando está em radiano, você vai subtrair. Quando está em grau, é facinho. Você divide o que der no resto, é o resultado. Quando está em radiano, não. Tem que tomar cuidado. Você subtrai, rola um MMC, e aí você ainda depois, o resultado, você tem que analisar se ele está na primeira volta, se o resultado está na primeira volta. Se ele estiver na primeira volta, beleza, é o resultado, é a resposta. Se ele não estiver, você vai fazendo a subtração até chegar na primeira volta. Entenderam? Beleza? Beleza? Galera, deu para entender aí? O exercício número 11 é a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer igualzinho o 10. Só que ele tem várias perguntinhas e não é só da expressão, né? Não é só da expressão de arco côngruo congruente. Tem mais coisas ali no 11. Isso, no exercício 11. Turmas, beleza até aí? Eu vou parar aqui por conta que, para abrir para as dúvidas de vocês, enfim, porque senão a gente vai se delongar demais e eu quero falar ainda com alguns alunos sobre o BMEP. Beleza, turmas? Até aí, beleza? Tudo certo? Conseguiram ter uma noção da PC5? Claro, vocês vão precisar ainda olhar os vídeos, né? Ver certinho. Mas é até aí, deu tudo certo? Deu para dar uma ajudadinha? Sim? Sim, Carlos? Muito bem. Certo, turmas? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina? Nós tivemos aula no Meet hoje, sempre quando sair a PC. Semana que vem nós não vamos ter. Finaliza a PC. Quando surgir a de recuperação, eu não dou Meet. Recuperação é só dúvida no Classroom. Então, provavelmente a gente só vai ter agora a aula via Meet na PC 07, tá?
Se houver necessidade de fazer alguma coisa antes, eu faço, mas provavelmente só na PC 07, que é a nova PC. Regular. Recuperação, tira dúvida no Classroom, porque as aulas via Meet já foram dadas, tá? E a recuperação do conteúdo de todo o bimestre. Beleza, turmas? Fechou, fechou? Galera, eu vou Professora, eu gostaria de saber se você vai postar essa aula. Então, Maria, vou tentar, porque nós tivemos o problema aí de cair, né? E eu não sei se o sistema gravou aquela primeira parte. Esse que é o problema. Eu vou tentar ver agora no meu e-mail se gravou. Tá bom? Porque senão só vai ficar essa segunda parte. Mas eu acho que ele grava, sempre ele grava. Se gravar, eu posto lá no meu canal. Valeu? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, com relação aos prazos, tá? Não deixe de entregar as APCs regulares. Galera, eu vou pedir outra coisa para vocês aqui, antes de finalizar nossa aula. Coloquem aí de novo o nome de vocês, para quem está até o final aqui, porque como caiu a conexão, e agora a Maria Eduarda perguntou do vídeo, pode ser que não esteja os nomes. Então, coloque o seu nome e a série aí para mim colocar a presença. Valeu? Então é isso, turmas. Eu gostaria de falar com os seguintes alunos agora. São 5 minutinhos, tá, galera? O Ari, a Giovana, o Henrique. Deixa eu pegar aqui na minha lista. Ari, Giovana, Henrique. A Rafaela, acho que ela não tá. E quem quiser também e tiver interesse, além desses aí, é que eu peguei agora. Isso, Giovana... Deixa eu olhar minha lista. Eu acho que a Giovana não tá. Deixa eu ver qual a Giovana aqui é. É a Giovana do segundo A. Giovana Marques. Não, é outra Giovana. Marques. Oi? No segundo A tem 3 Giovana. É a Giovana Oliveira. Giovana Oliveira. Ah, sim. Ela não participa mesmo. Tô vendo aqui. Galera, mas quem quiser ir, e o Marco Antônio... Não é o Piccoli, é o outro. Marco Antônio, como que é o nome dele agora? Sem ser o Piccoli, eu não sei se ele está. É o outro Marco. Recalcate. Isso, é o Recalcate, exatamente. O Recalcate está por aí? Não. Não? Então tá, galera, mas assim, eu vou fechar, quem não tiver interesse, vamos fazer assim, além desses que eu falei, quem não tem interesse, nós estamos encerrando. Quem tem interesse pode ficar para a conversa, tá? Quem tem interesse é sobre o OBMEP, sobre a preparação do OBMEP. Valeu, galera? Então, por hora é isso, eu estou encerrando a nossa aula. Obrigada a todos que participaram. Valeu. E tamo junto. E próxima PC lá, 7, nós vamos estar juntos. E é sucesso. Valeu, galera. Abraços. Então, Ari, tchau, tchau para todo mundo, restante. Quem quiser ficar aí no finalzinho pode ficar. Os demais podem deixar a sala.